Excepcional dia, pessoal. Paulo, com você. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar do momento presente e foco. São assuntos aí que quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tem relação. Eu fiz um textinho aqui para me seguir, vou comentando. Momento presente é o único momento que realmente existe. Passado já se foi, o futuro ainda não chegou. Portanto, é importante aprender a viver no momento presente e aproveitar cada momento da vida. Para viver no momento presente é necessário ter foco. Foco é a capacidade de concentrar a atenção em uma única tarefa ou objetivo, sem se distrair com outras coisas. Quando estamos focados, somos capazes de realizar nossas tarefas com mais eficiência e eficácia. No entanto, muitas vezes nos distraímos com pensamentos sobre o passado ou preocupações com o futuro. Isso nos impede de viver plenamente no momento presente e aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Eu queria comentar assim, ó, que na verdade o transbordo era do que a gente tinha aprendido, né? Desde que a gente começou a meditar, né? E para mim, eu acho que o maior aprendizado foi esse, assim, ó, da meditação, foi o viver o momento presente, estar no momento presente. E para mim fez um sentido danado, assim, quando eu comecei a me pegar olhando se eu me podando assim, se eu estava pensando muito além, eu me preocupando com coisas além do que estava, né, agora ou para trás. Então, a minha ansiedade assim baixou muito, né? O gráfico da ansiedade, né? Então, a tensão de você e as coisas começaram a ter muito mais sentido, assim, né, para mim, pensando ali no agora, né? No trabalho ou conversando com alguém, né? Às vezes você está conversando com alguém que está preocupado com outra coisa, e você não consegue prestar atenção, então fez, fez diferença isso. Para desenvolver o foco e viver no momento presente, é importante praticar a meditação e a atenção plena. A meditação ajuda a acalmar a mente e a focar a atenção no presente. A atenção plena é a prática de prestar atenção consciente no momento presente, sem julgamento ou distração, que é o que a gente fala aí com as diárias ali, fala para a gente aí. Além disso, é importante estabelecer metas claras e objetivos para si mesmo. Quando sabemos o que queremos alcançar, podemos nos concentrar em trabalhar em direção a esses objetivos e evitar distrações desnecessárias. Praticar a meditação, atenção plena e estabelecer metas claras são algumas das maneiras de desenvolver essas habilidades. Além disso, é importante lembrar que o momento presente é o único momento em que podemos tomar ações e fazer escolhas que afetam o nosso futuro. Isso acho que é muito importante, né? Quando estamos distraídos com pensamentos sobre o passado ou preocupações com o futuro, perdemos a oportunidade de tomar decisões importantes no presente. Ter foco no momento presente também nos ajuda a estar mais presentes em nossos relacionamentos e interações sociais. Quando estamos presentes e atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, somos capazes de nos conectar mais profundamente com as pessoas ao nosso redor e construir relacionamentos mais significativos, que eu acabei de dar o exemplo aí. Por fim, viver no momento presente e ter foco não significa que devemos ignorar o passado ou o futuro. É importante aprender com nossas experiências passadas e planejar para o futuro. No entanto, devemos fazer isso de forma consciente e equilibrada, sem nos distrair do momento presente. Em resumo, viver no momento presente e ter foco são habilidades que nos ajudam a viver uma vida mais plena e satisfatória, nos permitindo tomar decisões importantes, construir relacionamentos significativos e aprender com nossas experiências passadas, né? Que é trazer tudo que a gente aprendeu, né? Não esquecer, mas trazer como aprendizado, né? Para a gente
ou não errar de novo, ou ter um novo olhar para aquilo que a gente está passando, né? E isso fez toda a diferença, de verdade, assim, ó, quando eu tomei consciência de tudo que a Aline me falava sobre momento presente, consciência plena, assim, que eram palavras que até então eu não tinha me atentado, né? E quando eu senti realmente isso, né? Aí que você começa a praticar, eu acho que cada um deve ter um start ou um tempo aí que entende isso, né? Foi daí que a meditação passou a ter mais sentido, assim, para mim. Acho que o acordar às 5 da manhã, ele tem muito mais valor. Para mim, teve muito mais valor a partir do momento que eu criei consciência disso, né? De, falei, puxa, faz, né, toda a diferença tá vivendo agora, assim, né? Prestando atenção nas coisas que estão ao meu redor ali naquele segundo, né? Porque o próximo segundo é o futuro e o que passou já foi, já passado, não tem mais o que você fazer. Então, eu comecei a dar muito mais valor, né, para aquele segundo vivido, né? Eu acho que é isso. Eu queria muito ter feito isso antes, né? Mas não consegui. E a Aline me deu a oportunidade de fazer hoje. Eu estou contente aí por ter compartilhado aí com vocês. Muito bom, Paulo. Temos uns minutinhos ainda. Você quer dar um exemplo para a gente de como que era, por exemplo, a sua manhã ou algum relacionamento, o antes e o depois? Eu gosto de exemplos, se Ah, você se lembrar. é, eu acho que não, no dia a dia mesmo, assim, ó, a minha correria, assim, sabe? Eu tava muito além, assim, ó. Às vezes eu tava tomando banho, eu já tava pensando à noite. Muitas vezes, inclusive, e isso acontece ainda, tá, gente? Sim, Eu tô em evolução. fase exatamente. Tô me transformando ainda, né? Mas muitas vezes, no outro dia, aquela história fala assim, ah, não lembro o que eu comi ontem. Às vezes eram coisas que eu não lembrava do dia, ou pelo menos de metade do dia. O que que eu fiz ontem de manhã, por exemplo? Ou o que que... Ah, um rapaz falou para mim do trabalho, alguma informação, a gente bateu um papo, sei lá, de uma hora. Às vezes eu não lembrava o contexto daquilo 2 dias depois, sabe? Por quê? Porque eu estava muito além, assim, muito além. Eu Tava estava no pensando automático, né, Paulo? no automático, uma coisa que eu não comentei, assim, que também é bacana de falar, que nessas pesquisas aí que eu fiz, uma coisa legal, que assim, o automático, ele não é ruim. Eu estava levando como se fosse ruim, mas não é. Uma coisa, um exemplo bom é o dirigir. Dirigir, a gente dirige no automático. O cérebro, ele sempre vai levar as coisas que são rotina ou que você precisa fazer, ele vai tentar levar sempre para o automático. E isso nem sempre é ruim. O importante é que você tem que estar atento para o que você quer deixar no automático. O dirigir é isso. É uma coisa que você deve deixar para livrar o seu cérebro para criar outra coisa, para pensar num problema, uma solução de um problema, enfim. Mas se você tiver consciente, com a atenção plena, você consegue estar fora daquilo para entender o que você quer deixar no automático ou não. Então, isso é muito importante, que eu não coloquei no texto aqui, mas lembrei agora. Então, assim, ó, isso é um exemplo ótimo, assim, no meu dia a dia, assim. Por isso que a ansiedade, para mim, baixou, assim. Mas eu não tinha consciência disso, né? De que eu tava... O porquê que eu não lembrava das coisas? Sei lá, pensava que era a idade chegando, ou que eu estava fazendo muitas coisas, ou que... Mas não era. Eu continuo fazendo as mesmas coisas e hoje eu consigo lembrar porque eu estava prestando atenção. É simples assim. Antes eu não estava, às vezes eu estava e de algum momento ali eu me perdia e estava pensando já em outra coisa, sei lá o quê, mas ali eu não estava. É que no modo automático, por ser mais rápido para o cérebro, por gastar menos energia, também não traz memórias, né?
Não fica ali preso uma memória, como uma rotina automática de computador também, né? É igualzinho, eu sempre falo que a gente Muito, foi muito baseado. legal que eu queria trazer um outro dia, tive um transbordo, eu queria trazer um papo que é um assunto à parte, que eu não trouxe aqui, que é o top-down e o body-up, acho. Que é o lance, é exatamente isso que você falou, assim, ó, das coisas que você faz ali, depois não lembra, e das coisas que você grava, que é o que vem daqui para baixo, né? Aí vale um outro assunto, assim, mas é muito, muito interessante. E também é um lance total de consciência e foco, assim. Já fica na memória nossa pra gente, pra gente fazer no transbordo do próximo. Renato, eu vi que você ligou o microfone, você quer comentar? Eu quero pegar o gancho do Paulo e colocar uma coisa que para mim fez muito significado a meditação. Para mim serve como uma válvula de escape, porque eu já tinha um tipo de válvula de escape antes. Vamos dizer, viajava muito, trabalho sempre a 1000 por hora na cabeça, chego em casa, para desligar era complicado. Então, o que que eu fazia como válvula de escape, né? Sou um roqueiro, então eu colocava heavy metal, Metallica, Led Zeppelin e tal. Pegava, na época, as crianças, né, no colo e começava a pular com elas, né? Aquilo me dava uma calmaria depois, né? Porque eu tinha que suar, eu tinha que extravasar. Só que isso, com o tempo, acabou me deixando, assim, muito refém dessas coisas e acabava me deixando mais agitado com o tempo. A meditação aconteceu a mesma coisa, só que de uma maneira calma, de uma maneira onde eu Desacelera. conseguia desacelerar e ao mesmo tempo o que me deixou assim muito impactado positivamente é o foco que eu não sei de onde ou como acaba me dando, né? Como vocês, você Aline, e todos os outros sempre falaram nessa palavra foco, eu também enxergava isso, só que até hoje eu não enxerguei o processo desse foco como se dá em mim. Só que está fazendo uma coisa muito boa para mim, né? Então, são coisas que às vezes parece pequena para nós, né? Mas se transforma quando você passa por algum perrengue, passa por alguma situação onde você não consegue ultrapassar esse obstáculo, né? E a meditação vem para dar essa calma, parcimônia para a pessoa começa a identificar, ver o que, que é realmente importante, porque às vezes no auge da adrenalina, você fica cego, cego com uma situação, porque você foca no problema. E a meditação foca na realidade, no momento presente, vamos colocar assim, e isso deixa, pelo menos para mim, me deixa muito mais calmo, porque eu não gosto de ficar nervoso. Eu gosto do trabalho, porque daí eu foco no trabalho e aí a cabeça começa a gerar mil. Porém, na minha vida pessoal, eu não atuo de uma maneira muito boa, né? Porque nem todos ao meu lado têm a mesma velocidade que eu. Então, eu tenho que respeitar isso também, e isso era complicado antes para mim, né? O Renato trouxe uma coisa muito boa, porque não é o foco por si, né? É o foco na realidade. É o foco não no problema, porque tem muitas pessoas que conseguem sim focar, mas foca num aspecto não muito bom, né? E existe exatamente grandes estudiosos que realmente estudam o foco, que eles chamam de flow, né? Quando você entra no flow, no trabalho a gente consegue entrar no flow muito fácil, né? Que é uma coisa que a gente gosta de fazer, geralmente. E você tá lá, você não tá ouvindo nada. Você tá só focado ali. É como a gente faz na meditação, né? Você faz ali e as coisas fluem, as atividades vão surgindo assim na sua frente. O Paulo deve ter o flow dele, por exemplo, quando ele começa nas ferramentas da fotografia, né, Paulo? Quando você está ali, você e a fotografia, o seu computador, as suas ferramentas, o flow ele acontece. Já é um ato meditativo. É um momento que você está no presente, você está realizando algo no momento presente. É E o isso flow e precisa acontece. estar.
e precisa estar. Agora, por que que a gente não pega esse mesmo flow para algumas atividades que são extremamente importantes, tal qual, como a família que o Renato trouxe? Uma conversa com o filho, com a filha, uma conversa com a esposa. Por que que a gente não entra no flow também? Por que essa falta de foco? Porque ali a gente não está no momento presente. A gente não tem uma entrega para fazer. A gente tem, né? Tá ali só realizando uma atividade corriqueira de família. Ó, falando em filha, minha filha chegou aqui. Fernando, você queria comentar alguma coisa? Agora ficou um negócio bacana. Vou de trás para frente, né? Para ficar melhor. Esse final de semana mesmo, fui ver minha filhada, né? Na casa do meu irmão. E olhei e falei assim, minha sogra está aqui, vou deixar as meninas em casa e vou dar foco e atenção para o meu filho. E o meu filho, a gente fala, poxa, você está desatento, você está isso, está aquilo, foca e tudo mais. E, cara, foi um lorde. Ele se desenvolveu muito bem, porque ele era muito individualista e ele fez de tudo para ele poder ser tio. Deixa eu te ajudar a arrumar a mesa. Tia, me mostra como é que você faz uma pipoca com queijo. Deixa eu brincar com a minha prima. Eu não sei o quê. Eu falei, gente, meu filho foi abduzido. Ele tava. Aí o meu irmão falou assim: o que você fez com ele? Eu falei, não fiz nada. Aí depois ele veio conversar comigo. Eu falei, pai, eu sei que eu estou meio é, atrasado com essa questão de ser sem noção. A gente falava que ele estava sem noção, às vezes, de falar as coisas, sabe? Ô pai, ó, tio, tem um chocolate lá no armário, posso pedir para ele para comer? Eu falei, filho, é dele, com as famílias. Se ele quiser oferecer, ele oferece, mas é dele, sabe? Aquelas coisas de educação que a gente aprende. Ele, não, cara, fez tudo impecável. Pai, olha, eu não vou escolher aquela pizza de frango com catupiry. Eu vou escolher uma nova. Vamos deixar todo mundo escolher a que quiser e eu vou experimentar. Eita! Ou seja, eu olhei, imaginei a cabecinha dele, ele focado em melhorar. Isso para mim foi fantástico. E eu também. Eu já tinha falado que quando você tem 3 crianças e cada um 5 anos diferente, quase 5 anos diferente, cara, você tem que dar atenção para aquela faixa etária. Eu falei para ele, né, várias vezes, eu preciso sair com eles, eu tenho que sair um por vez, para que eu possa dar atenção e esteja no momento presente com eles, para ver qual é a necessidade de cada um. E isso foi fantástico, né? Eu chamei agora, hoje mesmo eu dormi com a do meio, porque ela ficou sentida que eu não fosse sair com ela. Eu falei, olha, na próxima vez, quem vai fazer sair com o pai, quem vai posar com o pai, é você. Ou seja, uma forma de estar dando foco, dando presente, né? E, ai meu Deus do céu, deu branco agora no que eu falei. Ó, o foco. Vai lá, vamos para os próximos aí, depois eu vou lembrar e vou passar de novo. Você Lu? estava comentando sobre o Luiz Fernando. Foi isso. E Perdeu? aí entrou eu depois na questão do foco também, no final de semana, que eu dei foco. Aí falei para a família, lembrei. Aí eu falei para a família o seguinte: eu fui egoísta, porque minha mãe, pô, por que você não falou que você ia na casa do seu irmão? Eu ia junto com você. Eu falei, não, eu fui egoísta. Eu queria estar em momento presente com o meu irmão, não com a família toda. Queria só o meu irmão. Ah, E parabéns! acabou, cara, isso, entendeu? Ficou todo mundo, cara, acabou. Estou, ele dei atenção para ele, para a mulher dele, dei atenção para o meu filho. É isso. Entendeu? Não é toda hora que você tem que estar a família toda, aquele algazarra que fala todo. E como é importante, né? Como é Muito importante importante. esses Existem momentos. assuntos, existem conversas que você tem que fazer tete a tete. Não é? Então, deixa eu entender, você, seu irmão e o Luiz Fernando que estavam juntos.
Sim, Ah, deu super exatamente, certo, você super. viu? Era isso que o Luiz Fernando estava precisando também. E aí foi ótimo, entendeu? Nessa situação. E essa questão de foco é primordial no trabalho, sim. Uma coisa só que eu vou dar um toque para o Renato, entendeu? O bom é inimigo do ótimo, entendeu? Nem sempre o trabalho merece o nosso melhor. Quem merece o nosso melhor é nós mesmos, entendeu? Porque às vezes a gente acelera demais e a gente quer e quer fazer e tudo mais. E eu fiz muito isso, autodisponível, regaça e tudo mais. Não é isso que tem o valor, é você saber estrategicamente usar a ferramenta de Pareto. O que eu vou gastar 20% disso que vai representar 80% do meu trabalho. Ou seja, não é 100%. Eu sou das que pensa que a gente precisa colocar o nosso melhor em qualquer coisa. Mas tem um ponto que o Fernando falou, não é tudo que representa o importante, o necessário. E a gente quer agarrar todas as atividades como quem agarra, né? Como se a gente conseguisse, como um robô, fazer de tudo. E vendas, sempre a meta vai ser subida. Sempre vai ser subida. E vai chegar uma hora que vai ser desumano. Então, a gente não conseguir atingir meta, tá tudo bem, vamos para o próximo. E eu vejo muito em banco isso, eu tenho muito amigo em banco. E os caras arrancam os cabelos, infarta e tudo mais, que não, a minha meta tem que ser cumprida. Tem gente que tem suas ferramentas, né? Tem suas articulações, tem seus network, te ajuda a atingir meta. Eu já fui da área de vendas, entendeu? Eu já tive uma situação onde que um monte de gente queria roubar os meus clientes, a minha carteira de crédito, mas o próprio cliente ligava para mim. Meu, que esse vendedor está ligando para mim? Você é meu vendedor. Você pode comprar com ele. Certo. Cara, mas por quê? Eu falei, não, ele está sendo testado, coitado. Não sei o que, deixa ele. Cara, na hora que era para atingir meta mesmo, esse cliente eu falava assim, cara, eu preciso atingir meta hoje e tal, assim, assado. Tá? Não, fecha tantos computadores aí, tanto isso, tanto aquilo, tá tudo certo. Sei que funciona assim, às vezes. Né? Então, assim, às vezes a gente fica no hard no trabalho e às vezes a gente chega esgotado. Eu estou dando um exemplo meu, então. Chega esgotado dentro de casa, estressado, como você falou, vontade de escutar um rock. Às vezes, quando eu estou muito estressado, mas é um rock mesmo que você vai para poder, entendeu? Chacoalhar a sua cabeça. Aí você fala assim, o tempo para a família, isso é fantástico, entendeu? Acho que e hoje eu estou muito olhando para esse lado, entendeu? O qual tempo de qualidade que eu tenho. Tem uma coisa que assim, a tecnologia chegou aí para bagunçar a vida de todo mundo. Assim. Eu acho que não tem ninguém hoje que não, qualquer mercado. Eu mesmo que trabalho em mim, hoje tem, você digita lá, faz a imagem que você quiser, tipo, né? Então, ChatGPT, pois é é. inteligência artificial, isso aí. Chegou e muitas vezes faz bem, não é que é uma coisa assim que, tá engatinhando, não. Não, Chegou de vez. Então, assim, aí virou uma corrida maluca, né? Igual lá o Dick Vigarista, um, um querendo atropelar o outro na verdade, não é nem para chegar na frente agora, é para se não, salvar de salvar. alguma forma, né? É isso mesmo. Aí eu trago uma coisa que você mesmo, Fernando, trouxe para a gente um dia que ficou muito gravado na minha cabeça, que foi assim, a gente está um pouquinho acima dessas pessoas, porque na verdade a gente está procurando um movimento contrário a isso. Então, assim, nós aqui, outras pessoas, claro, com certeza, outras que estão mais à frente ainda, enfim, mas é disso, né? No meu caso, começou lá com a mentoria lá da Patrícia, Aham. que eu vi um lance que eu estava procurando uma coisa profissional, mas no final eu vi uma coisa totalmente Pessoal, humana mano, isso, e pessoal.
de falar, puxa, mas não é bem. Como é que essa pessoa consegue falar uma coisa que não é da minha área e serve para mim? Né? Ela falou para mim, para sei lá quantas pessoas, vai de 100 pessoas, cada um de um segmento. Como é que atingiu a todos? Aí que eu me toquei aí beleza, aí daqui a pouco apareceu a Aline. E aí que era uma coisa que eu estava procurando, mas nunca encontrava, assim, sabe? Procurando mais ou menos, né? Porque, assim, beleza, preciso fazer, acho legal, quero conhecer e tal, mas nunca que ia, de fato. É E igual aí inglês, né? É igual inglês. é isso. Daí apareceu ali. Então, assim, agora a gente está aqui. Mas você vê, eu já não estou procurando mais cursos em relação ao Photoshop ou, sei lá, fazer uma coisa nova. Eu já me liguei também que a gente chega numa idade assim que, puxa, será que é real mesmo a gente aprender? Não. Eu vi que se a gente começar a ver uma coisa meio paralela e mais humana, assim, sabe? Não só focar no hard skill aí, que faz diferença, assim, sabe? E eu tô empregando isso no meu trabalho assim, o que eu tô conseguindo angariar de amizade, de compartilhar as coisas fora do trabalho, né? Eu chego, quando eu vou conversar, eu falo assim, ó, vamos largar a caneta, vamos falar aqui fora do Photoshop, né? Vamos bater um papo. Nossa, cara, eu trago muitas pessoas mais para perto de mim, sabe? Engajamento. Mas muito, 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 muito. Fez muita diferença. E É você bem sabe o isso. que que a gente ganha da máquina, né? A gente ganha em sendo humanos. Sendo humanos, a gente ganha da máquina. Se a Exatamente. gente quiser concorrer com a máquina, Junto. jamais que a gente vai ter futuro, né? Então, a gente tem que reaprender a ser humanos. É isso aí. É isso aí. E assim, ó, limitações. Temos, mas a gente tem experiência. Eu falo isso muito para os jovens lá, quando eu estou jogando vôlei, né? Eles, às vezes, ficam lá jogando, né? E aí eu estava até conversando esses dias, eu falei, caramba, os caras estão fazendo, eles pegaram meu ponto fraco. E às vezes eu vou para o ataque e eu não consigo voltar, não tem explosão voltar. Mesmo eu fiz, ó, isso é pouco, né? Olha só, eu sei que os caras vão jogar atrás de mim. Eu sei que os caras vão jogar atrás de mim. E eu faço o quê? Pum! Toda vez eu ia atacar, mas agora eu ataco meia quadra. E os caras não perceberam isso. E eles, toda vez que eles faziam o quê? Eles iam, jogavam no fundo. E o que acontecia? Eu falei, bom, qual é a ferramenta que eu tenho? Eu vou conseguir chegar na explosão até onde eu consigo, e na onde que a bola estiver caindo, eu dou um mergulho, faço um copinho e jogo a bola para cima e alguém salva. E eu já deixei armado alguém. Olha, quando eu fizer isso, você vai lá perto porque você vai salvar a bola. Não conseguiram mais fazer ponto jogando atrás de mim. Ou seja, saber e experiência para se posicionar. Isso eu coloquei na minha vida. Epa, já tenho anos de estrada, já sei como que é as coisas. Eu não preciso brigar com ninguém, não preciso ser competitivo. Eu preciso fazer um número diferente que ninguém faz dentro da quadra, dentro da área da minha vida, dentro do profissional. Isso faz diferença. Às vezes você fala, não, é esporte, não sei o quê. Por exemplo, no Pilates mesmo, a Luciana esse dia falou, cara, como é que você consegue fazer aquilo, não sei o quê, tal, tal. É para mim, legal, né? Cara, de repente eu olhei, eu tive curtida pra caramba naquele vídeo. E o pessoal, cara, por que que você faz? Como é que você faz aquilo? Eu falei, anos. Não, Eu tô já... falando, eu tô falando. E a gente Cê, não percebe. o que que acontece? Como você vê o nível, né? O nível dos seres. O povo tá aqui e achando que tá difícil. Tá nada. Vocês estão, eu assim, a gente tem um grupo que fala, a meditação trouxe uma consciência muito grande de que a gente às vezes está aqui e nem percebe que está aqui. Não É isso aí. olha, não vê. Adormecida ainda, né? Adormecida ainda. Não. Cérebro. Eu conversando com um hipnólogo ontem,
Ele olhou para minha cara e falou assim: você criou um método. Eu, como? Luciane, você criou um método. Eu falei, criei? Ele falou, criou. Eu falei, rapaz, Onde ele falou, está? eu falei, cadê? Onde está? Cara, ninguém faz isso. Você desdobrou. Eu falei, agora você me conta o que é que foi que eu fiz. Que Ele eu falou, vamos fiz. marcar uma reunião essa semana. Eu falei, é segunda-feira. Você está entendendo? A gente faz, porque assim, eu acho que nosso grupo tem uma coisa em comum, é dar o seu melhor, seja em qualquer área. Às vezes a gente não consegue ser tão bom familiarmente, né? No convívio. Às vezes a gente dá uma pecada no convívio, mas no profissional, 12. Por quê? A gente tem um empenho, às vezes, fora do comum. Eu acho que, assim, o que fica muito claro para mim e para todo mundo, que o convívio familiar deve ter melhorado muito com a meditação. Mas foi tão gostoso. Fui almoçar eu, a minha mãe, a minha irmã e meu cunhado. E minha mãe vira e mexe e fala assim, eu quero comer, eu falo assim, aquele arroz molhado. Risoto. Risoto. Arroz molhado. Risoto. Ai, vamos comer risoto, que me leva a comer risoto, me leva. Eu falei, tá bom, vamos comer risoto. E o restaurante é aqui, umas 2 quadras. Mas minha mãe tem o joelho, né, biônico. Ela já fez prótese de andar, não é uma coisa tão simples, né? Mas estava um dia lindo de sol. Eu falei, ai, mãe, vamos andando. Você está aí de sandalinha baixinha, eu estou de tênis. Vamos andando? Vamos. A Laine traz de volta. Aí nós fomos. Eu dei o braço para ela e nós fomos andando aqui no parque até lá. Quando eu cheguei lá, minha irmã estava na porta com o celular assim, ó, clique para tirar a cena de nós duas andando no parque. Uma coisa tão simples, mas assim, quando é que você tem sabe, esse insight de É falar assim, negócio. não vamos de carro não, vamos andando a pé para a gente ir batendo papo. E nós estamos andando e dando risada e conversando da Xerri, brincando, né? Foi um momento assim presente tão bom, sabe? Tão leve. Você se deu um E presente, né? eu falo, é uma coisa muito simples, mas às vezes a gente não olha para isso. A gente entra no automático, enfia dentro do carro, dá a volta ali no quarteirão, para e, sabe? Uma coisa tão, né? Depois fala assim, ai, vamos comer um docinho? Vamos comer um docinho? Fomos passear no mercado. Meu cunhado falei, tem um vinho assim, assim, vamos lá ver. Ou seja, fizemos um domingo assim, umas horinhas diferentes, mas que foi bom. Demos risada, conversamos, e não é uma coisa comum, mas eu vejo que todos aqui, ó, o Fernando contando da família dele, o Paulo indo caminhar com a família dele, né, com os amigos, e sempre, assim, ó, que nem essa comemoração, a Silvana comemorando com o amigo, ou não sei quem era que estava com ela, Mamãe. com a mamãe, É a É. mamãe. bonitona, né? O, o Renato com a família dele, eu falo assim, até levou um beijo, lambeijos, mas aquela foto ficou espetacular. Então eu falo assim, a gente tem N coisas. Temos o trabalho e eu acho que todos nós estamos melhorando com as nossas famílias, né? Todos nós estamos começando a viver no momento presente com a Presente. nossa família. Aí. Que às Então, vezes sentar ali, ó, bater um papo, comer uma pipoca, assistir um filme junto, uma televisão junto. Às vezes estamos ali batendo papo e assistindo alguma coisa que é legal, né? Então é uma escolha. Adorei o o, tema, Paulo, foi top, Excelente. também foi Excelente. Ó, adorei. excelente. A hora que você estava falando, Paulo, sobre
tá olhando o passado ou olhando o futuro e não tá no presente. Quando eu comecei na meditação, era assim o dia inteiro. Eu ficava com a cabeça lá no passado. O que que eu poderia ter feito? Como que eu podia ter feito? Ou então falava pensando no futuro. E agora? Como é que vai ser lá na frente? Como que eu vou fazer? Como que vai ficar? E não focava no presente. Aí eu ficava me martirizando por uma coisa que já foi ou por uma coisa que será. E foi ótimo para mim começar a meditação por causa disso. A respiração, a audição e observar as coisas, que eram as coisas que ela ensinou no começo, eu fazia e aprimorei, eu já fazia. Mas a questão do presente, eu comecei a focar, sabe? Não, o que que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer aquilo. E comecei a tirar a cabeça lá dos outros lugares. Porque acontecia até assim, uma coisa simples. Daqui a pouco eu estava com a chave na mão, eu colocava em qualquer lugar, menos no lugar que era dela ficar. E depois eu ficava assim, gente, onde que eu coloquei a chave? Eu ficava rodando a casa inteira. Por quê? O meu Esse foco estava exemplo é ótimo, lá. viu, Porque Luana? Esse todo mundo exemplo, faz isso. exatamente, esse exemplo aí Aí é você fala ótimo. assim, aí cai naquilo que o Paulo falou. Gente, acho que tô ficando velho, né? Não fica louca. Deixar uma coisa no fogo ligada, esquecer o negócio, transbordar o leite, queimar. Eu falava, gente, tô ficando velho, mas não é. Eu, né? Verdade? E a questão de prestar atenção nas pessoas, uma coisa que eu vejo assim, que a gente até conversou aqui em casa. Tá na mesa conversando, sem celular. Ou Porque é impressionante, você tá em certos lugares, você tá conversando com as, até em festa, gente. Você vai em festa para quê? Vai reencontrar amigos, familiares. Vamos curtir a pessoa. Um monte de gente com o celular na mão. Você tá ali falando, a pessoa tá ali. postando o momento presente. A pessoa tá ali. Pá, pá, pá. Não fala com E você. em show, que Fala as com pessoas todo ficam mundo. assistindo o show pela telinha, assim, ó. Então, Ó, eu acho isso um eles absurdo. falam com Gente, todo você tá mundo. no Não show, fala com aproveita você. o palco. É É, a necessidade agora desse. tá certo. Não, você quer tirar uma foto para registrar o momento? Beleza. É, Mas você vê as Uma pessoas foto, ali, né? ó, conversando e deixando você que está ali presente ausente. Vamos colocar assim? A pessoa não está ali, ela está de corpo presente, mas ela não está com a cabeça focada ali no momento. E nós fomos fazer visita pro meu primo que tá doente, fomos eu e minha mãe. Aí chegou lá, já largamos, falei pra mãe, larga o celular dentro da bolsa, vamos bater papo. E aí a gente ficou conversando, batendo papo e tudo mais. E a gente viu que a filha dele tava com o celular na mão o tempo todo. Ela não tava focada no que a gente tava falando. E nós continuamos conversando. Aí depois eu brinquei com ela, sabe? Falei pra ela assim, deixa o celular um pouquinho, vamos bater papo com a gente, porque a gente tá aqui agora. Quem está conversando no celular, você pode conversar a qualquer momento. Tá pelo celular, né? Aí ela falou assim, ai, desculpa, tia. Falei, não, vamos bater papo, vamos aproveitar o momento. A gente não sabe quando a gente vai se reunir de novo, vem cá. Aí ela largou o celular, veio bater papo. Aí a gente deu bastante resultado, conversou. Mas é isso, é a importância de você estar ali no presente. Igual o Fernando falou dos filhos. Eu tenho 3. Então, quando eu tô conversando com uma, conversando com outra, conversando com outra, você tem que dar atenção para a pessoa naquele momento. Se você tá conversando com uma e a outra ligou para falar com você, você fica assim, ó, meio perdido. E agora, vou dar atenção para quem? Entendeu? Então, você tem que focar. Você tá batendo papo com um, tá batendo papo com outro, tá batendo papo com outro. Foca. Dá atenção. É a pior coisa, gente. Eu tô falando por mim. É a pior coisa. Você tá falando com a pessoa tá com o celular na mão, assim, aham, aham. Ela não nossa, tá focada no que você tá falando. Não tá, Você, você entendeu? Então, sabe, o É a coisa mais foco comum hoje no é a coisa trabalho mais comum é hoje de acontecer. acontecer. em Aí reunião, cara, eu depois, acho absurdo isso. aí depois acontece o quê? Depois você fala assim, não, mas eu falei. Ah, mas você não falou. Eu não lembro Falei. disso, não. E Falemos. eu não lembro o que você falou, não. Lógico que não lembra. Tava com o celular na mão falando. Falando com todo mundo, menos com você. É isso aí. Então, a meditação tá sendo bom para mim nesse quesito. De você dar atenção para a Aqui me pessoa tirando naquele o momento. foco de vocês, gente. A Ana tá começando a falar
E ela tá ouvindo a palavra de vocês, tá falando junto, Ah, que bonitinho. Meu, mas foca nela. Tá certo. não é? Bora meditar para eu conseguir focar nessa Bora, pessoa aí que. Vamos, filho, bora meditar. lá. Bom, Vem, você vai ficar aí. É. Tá linda. Então vamos alongar. Faz aí, filha, alonga assim, ó, pra cima. Entra, ó, mãozinha pra cima, assim. Muito bem. Faz o movimento que seu corpo tá pedindo, porque você tá ouvindo ele pedir. Você tá aqui com ele, né? Hoje a gente vai falar bastante de momento presente nessa meditação. Paulo nos presenteou com esse tema. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Mais uma vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Ajeita sua coluna. Ajeita seus ombros. Encaixa tudo. A língua no céu da boca. E agora aproveite o fluxo natural da sua respiração para estar no aqui, no agora, observando os seus pensamentos e soltando e voltando para a sua respiração.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. Foi bem curtinha, mas valeu. Estava aqui no Mindfulness, brincando com a Ani. A meditação hoje minha foi Mindfulness. Mas é assim, cada dia a gente aproveita o momento presente como precisa aproveitar. Excepcional dia para todos. Amanhã começamos no grupo novo, hein, pessoal? Se cuidem. Beijos. Tchau, tchau.